Boa tarde, me chamo Jeremias de Souza Rodrigues, sou pós-graduando no curso de especialização em ensino de Química e Biologia, ofertado pela Univasf, e venho aqui apresentar e defender a minha proposta de TCC, intitulada por Fenômenos Químicos do Cotidiano, Processos e Reações que Passam Despercebidos no Dia a Dia. Antes de dar início à apresentação, é importante ressaltar que eu sou professor de ciências para a turma de sexto ano e essa proposta é pautada e voltada a atender essa turma e os discentes que nela fazem parte. Dentro dessa perspectiva, é importante frisar, é importante salientar que os conceitos de fenômenos químicos, eles são importantes e eles são relevantes nesse sentido, porque eles envolvem o estudo de reações químicas que ocorrem diariamente. Ou seja, os conceitos de fenômenos químicos, eles estão presentes na vida dos alunos, né? E acontecem de maneira corriqueira, de maneira rotineira na vida dos alunos, e a partir desses acontecimentos diários, desses exemplos diários que podem ser observados nesse conteúdo, é possível fazer com que os alunos observem de maneira mais clara e eficaz os conceitos de fenômenos químicos dentro das reações químicas. Outro ponto que é importante ressaltar sobre a importância e a relevância desse tema é que é possível conectar a teoria da química a exemplos práticos e acessíveis aos alunos, ou seja, o que acontece no dia a dia dos alunos pode ser observado e pode ser conectado, pode ser contextualizado com a teoria que é observada tanto nas aulas de ciências como nas aulas de química. E além disso, outro fator relevante para ser considerado esse tema importante, né, é o fato de que contribui para a formação de um pensamento crítico, de um pensamento científico por parte dos alunos, fazendo com que eles se sintam incentivados e instigados a questionar tudo o que acontece no mundo ao seu redor. Dentro dessa perspectiva, essa proposta de TCC tem por objetivo geral investigar e sistematizar os fenômenos químicos comuns que ocorrem no cotidiano, propondo então estratégias para integrá-los de forma didática no ensino de ciências. Nesse caso, trata-se de exemplos práticos que acontecem no cotidiano dos alunos. Dentro desse sentido, né, tem-se como pergunta norteadora para essa prática como os fenômenos químicos cotidianos podem ser usados de forma eficaz para promover a aprendizagem significativa da química dentro do ensino de ciências. Nesse sentido, tem-se como metodologia os seguintes pontos. Trata-se de uma revisão bibliográfica e pesquisa experimental, pois se terá primeiro esse levantamento teórico, essa revisão bibliográfica por parte dos alunos e do docente, perdão, no caso eu, e também terá essa parte da pesquisa experimental direcionada pelo docente e realizada pelos discentes. Então, trata-se de uma pesquisa que abarca um, um, um teor de revisão bibliográfica e de pesquisa experimental também. O primeiro passo da pesquisa se dará com aulas expositiva dialogadas sobre fenômenos químicos dentro, né, dos conteúdos abordados para a disciplina de ciências com os alunos do sexto ano, e dentro dessa aula serão apresentados alguns exemplos que acontecem no cotidiano. Dentro desses exemplos que acontecem no cotidiano dos discentes, serão comentados e demonstrados de forma prática, de forma visível para os alunos, alguns fenômenos químicos que acontecem rotineiramente na vida deles, que muitas vezes passam até despercebidos, como, por exemplo, a ferrugem do ferro e também a oxidação de algumas frutas. Depois disso, será questionado aos discentes se eles não já pararam para pensar, não já se perguntaram por que que algumas coisas acontecem, por que que algumas coisas mudam, por que que, se eles já tiveram algum questionamento que eles não souberam responder. Dentro desse questionamento, será direcionado aos alunos que durante o dia a dia deles, durante a rotina deles, eles façam perguntas, anotem, elenquem perguntas que eles tenham dúvidas de como acontecem e que não sabem a explicação.
A partir daí, na aula posterior, na próxima aula, serão observados, serão socializados esses questionamentos feitos por eles e, depois disso, serão solucionados de maneira prática, de maneira lúdica, em sala de aula, a partir das explicações sobre o conteúdo, dos conteúdos de fenômenos químicos e de reações químicas com eles, fazendo com que, assim, eles tenham elucidado suas dúvidas e seus questionamentos. Por isso, que é importante frisar que a metodologia se dará com a pesquisa de campo por parte dos discentes, desde o momento que eles façam esses questionamentos, que eles tenham essas dúvidas, e também a partir do momento que essas dúvidas sejam sanadas e solucionadas em sala de aula juntamente com o professor. A partir daí, tem-se como expectativas que seja despertado o pensamento crítico e científico dos discentes, a partir do momento que eles façam perguntas e tenham esses questionamentos, né, de como as coisas acontecem, de como as coisas se desdobram, como as coisas se transformam, como elas chegam àquele ponto, e a partir daí também seja possível, né, contextualizar a química desde os anos iniciais, né, os anos finais do sexto ao nono ano, possibilitando assim uma aprendizagem de ciências de maneira significativa e eficaz. Perdão. No mais, meu muito obrigado. A proposta é essa. Ainda é importante ressaltar que ainda vai ser melhor elaborada, que ainda vai ser melhor adaptada dentro da realidade e dentro da perspectiva que se tem sobre ela. No mais, meu muito obrigado e tenha uma boa tarde.